Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Raio William e eu sou especialista na gerência de projetos de expansão da Rumo. Hoje estou muito feliz porque eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre os desafios na implementação da metodologia BIM na gerência de projetos de expansão da Rumo. Iniciando pela agenda da apresentação, vamos abordar um pouco sobre os históricos e desafios da diretoria de expansão, sobre as etapas de implantação da metodologia BIM na área, sobre a tecnologia LiDAR, sobre o software Quantum, o software Sonde e o Systrain, sobre aplicações do BIM na área e aplicações de softwares BIM. Iniciando pelo histórico e desafios, tivemos em 2019 a criação da diretoria de expansão da Rumo, no qual temos a missão de dar o melhor encaminhamento dos investimentos de expansão da malha da Rumo. Então, nessa diretoria, temos uma gerência de implantação de projetos, uma gerência de desenvolvimento de projetos de engenharia ferroviária e também temos uma área de terminais. A concepção da área foi feita com times formados por especialistas por disciplina. Então, em uma mesma gerência, temos especialistas na disciplina de geometria, terraplenagem, hidrologia, obras de artes especiais, geotecnia e demais disciplinas inerentes à infraestrutura ferroviária. O mindset da área foi remodelado e a gente tem um mindset de coautoria de soluções, no qual nós, como engenharia, contratamos fornecedores para o desenvolvimento de projetos e somos coautores de soluções. A gente participa das tomadas de decisões, dos trade-offs de soluções técnicas e passamos essa impressão de coautoria, impressão e realidade, né, de coautoria das soluções de engenharia que empregamos em nossos projetos. A partir disso, né, a partir de 2020, com o decreto 10.306 da NTT, surgiu a necessidade da gente se mobilizar na implantação da metodologia BIM. Então, começamos a fazer pesquisas e benchmarks nacionais e internacionais com empresas, com universidades, a fim da gente ver o que está sendo aplicado, quais são as melhores práticas em termos de BIM no Brasil e no mundo. Com isso, tivemos um desenvolvimento da especificação técnica para a contratação de projetos em BIM, no qual nós detalhamos o que esperamos receber em termos de nível de detalhamento de formação e nível de detalhamento de modelagem 3D. A partir desse desenvolvimento da especificação técnica, foi viável a contratação de projetos executivos em BIM, e assim a gente tem alguns números. Temos já 31 projetos de obras de artes especiais e passarelas implementados com a metodologia BIM. Temos 3 projetos de via permanente de linhas férreas de ampliações de pátio já implementados na metodologia BIM. Temos 66 projetos de obras de artes especiais e passarelas em desenvolvimento. Temos mais de 800 quilômetros de projetos de via permanente que também estão contratados e em desenvolvimento. E temos 3 projetos de túneis que estão sendo concebidos seguindo a metodologia BIM. Falando um pouco sobre as etapas de implementação da metodologia na companhia, temos uma primeira etapa, né, que diz respeito ao projeto e planejamento das soluções. Então, temos uma construção digital, né, que remete ao gêmeo digital do empreendimento. Temos a questão da parametrização, das simulações de performance e desempenho, da detecção de conflitos e interferências, da criação do modelo federado, que é o que une todas as disciplinas do projeto, e também temos os projetos derivados dos modelos e, por seguinte, temos o planejamento e a orçamentação da obra, atingindo o nível 5D, certo? A gente tem também uma segunda etapa de implementação que está mais atrelada à obra em si. Então, temos o gerenciamento e implantação com cronograma, custos, update real-time do modelo federado, o ciclo de vida do projeto e o custo no ciclo de vida do projeto. E o que será a terceira etapa de implementação é a gestão do ativo. Com as build do que foi implantado, a gente tem a possibilidade de fazer gestão do ciclo de vida do ativo, planejamento de manutenções, instrumentação e calibragem do ativo, a fim de verificações de possíveis patologias e análise e simulações com base no que foi implantado. Atualmente, na Rumo, a gente está nessa primeira etapa de projeto e planejamento. Vou falar um pouco sobre a tecnologia LiDAR, que é largamente empregada em nossos projetos.
A tecnologia LiDAR ela está atrelada a levantamentos topográficos. Então, fazendo um paralelo sobre as metodologias que encontramos no mercado. Temos uma topografia convencional, no qual temos vantagens de custo competitivo, é um serviço relativamente barato se comparado com outras metodologias, é uma tecnologia consolidada e utilizada já há muito tempo, o processamento é simples e ele tem uma alta precisão pontual, porém ele tem uma menor gama de pontos levantados. Algumas desvantagens, ela requer grandes mobilizações, o que dificulta a logística e eleva o nosso risco de acidentes de trabalho. O processo de levantamento ele é lento para grandes áreas e ele está sujeito a intempéries. Se houver uma chuva, se houver algum intempérie, a produtividade é afetada. E, além disso, a gente tem um custo elevado se for levado em consideração que temos que fazer o levantamento de grandes áreas. Como dito no slide anterior, temos mais de 800 quilômetros de ferrovia com projetos em desenvolvimento. Então, um levantamento por topografia convencional de mais de 800 quilômetros, a gente teria um custo elevado, a gente teria também um prazo muito elevado para levantamento desse insumo do projeto, que é a topografia. Falando um pouco sobre a aerofotogrametria, a gente tem algumas vantagens, que é a propriedade do produto, o produto é nosso, cobertura de áreas irregulares, cobrando do cliente a área efetivamente imageada, alta resolução para o mapeamento das áreas urbanas, uma resolução de 5 centímetros, porém necessita mobilização de pessoal, aeronave, e tem que também se sujeitar às regras locais, o que é uma desvantagem, e a gente tem um custo elevado para pequenas áreas. Agora, falando um pouco sobre imagens de satélite, imagens e modelos de superfície de satélites, a gente tem o menor custo de mobilização para pequenas áreas, como vantagem, e também não necessita mobilizar pessoal, equipamentos e se sujeitar a regras locais. A gente simplesmente faz uma compra de uma base desse tipo. Porém, as imagens elas são em pares estéreos e ainda é muito caro, e o cliente não é proprietário do produto. A Rumo, se for comprar uma imagem de satélite, ela não será a proprietária do produto, então é algo que não nos interessa muito. Aí, falando um pouco sobre o laser e o laser e LiDAR, só a título de curiosidade, LiDAR significa Light Detection and Ranging. É uma tecnologia de ponta, onde a gente tem uma precisão altíssima de pontos levantados. Além de uma precisão, a gente tem uma gama de pontos, uma nuvem de pontos bastante densa do relevo, o que traz maior assertividade. A gente tem como vantagem maior agilidade na geração dos produtos. A gente tem um maior detalhamento do relevo, como eu disse, e isso mesmo dentro de mata. A gente tem uma série de processamentos que permitem a gente obter pontos do terreno, do solo, mesmo com uma mata densa. Algumas desvantagens é que essa tecnologia ainda é pouco difundida entre os usuários, e a gente, se for aplicar essa tecnologia para pequenos projetos de pequenas áreas, a gente tem um custo elevado, porque envolve mobilização de aeronave e é algo que não se paga. Aqui a gente tem um exemplo de um levantamento que foi feito através da tecnologia LiDAR. Essa é a sede da Rumo em Curitiba. Foram obtidos os pontos através do laser scanner e feita a modelagem em um software para a gente obter essa maquete 3D. Então, dando sequência à apresentação, ainda falando sobre LiDAR, aqui a gente tem um detalhamento de um relevo em vegetação densa. Primeiramente, temos a imagem obtida e aqui a gente tem um relevo. Então, é possível observar que, mesmo em uma região de mata densa, como essa apresentada, a gente consegue obter aqui um relevo de alta precisão, e é uma precisão a nível de projeto executivo, o que é bem interessante para o escopo da nossa área. E é interessante ressaltar aqui que temos um acesso, que ele está próximo a esse caminho que eu estou fazendo aqui com o cursor, que é impossível de enxergar devido à densidade da mata. Então, tendo aqui em mãos o produto em si, que é a nuvem de pontos, a gente consegue observar esse acesso que está bem destacado aqui por essa representação aqui de calor. Falando um pouco sobre o quanto.
o quanto é um software de análise multicritério, no qual a gente aplicou ele largamente para a definição de corredores ferroviários, né? Então, ele é um software que ele dá um suporte na tomada de decisões, você faz um input de diversos parâmetros geométricos, você faz um input de áreas sensíveis, você classifica áreas por valor de desapropriação, e o software ele faz N alternativas de traçado, levando em conta esses parâmetros imputados no início do processo. Ele permite a integração de premissas importantes de estudo de plantação, de alinhamentos rodoviários e ferroviários. Então, falando um pouco aqui sobre os layers que você imputa no Quanto, né? Primeiro você tem o MDT, que é o modelo digital de terreno. Nele você coloca também as áreas restritivas, então que a gente tem representado pela achura vermelha, áreas de alta restrição, áreas de média restrição e de baixa restrição, além de regiões de geologias distintas, rios e rodovias. Esses são os cadastros imputados no sistema. Posterior a isso, você imputa parâmetros geométricos, você imputa fatores K de curvas verticais, raios mínimos, rampas de importação e exportação. Você pode imputar também compensação de rampas, e ele utiliza esses parâmetros e adota essas regras para traçar N alternativas de traçado. Então, a gente tem uma etapa de simulação livre, onde a gente tem a identificação dos corredores de estudo e a gente tem uma classificação por cor em relação ao CAPEX de cada alternativa estudada. E posterior a isso, como ele traça N alternativas de traçado, é possível a gente obter um mapa de calor, né, um heat map, com as alternativas de menor custo. Isso dá uma diretriz, né, do que será um corredor com menor custo de implantação. Então, isso é uma etapa anterior a estudos de viabilidade, a EVTEAs, estudos conceituais, né, uma delimitação de corredor, uma delimitação somente no momento da concepção do traçado, se ter o norte de como será o traçado, levando em conta os parâmetros imputados. Então, a partir disso, é definido um corredor. É interessante que você aplique um buffer nesse corredor para que você tenha uma margem de estudo maior no momento do detalhamento desse traçado. Algumas vantagens do Quanto. É possível você ter uma redução de CAPEX se comparado com estudos na metodologia tradicional. Você tem uma análise rápida de centenas de alternativas de traçado. Você tem uma redução no tempo de execução da etapa de planejamento e estudo de traçado, que é uma etapa importantíssima na contemplação de um empreendimento linear, como é a ferrovia. Você tem uma rápida identificação e refinamento das melhores opções de corredores, uma previsão orçamentária, mesmo que com uma precisão baixa, o que permite muitas análises comparativas, e você tem uma mitigação de impactos ambientais e sociais por meio de análise dos cadastros que são inseridos no software. Então, quanto maior a gama de inputs que você faz no software, quanto maior a riqueza e o nível de detalhe de inputs, melhor o seu resultado. Falando um pouco sobre a plataforma de Sonde, a plataforma Sonde é uma base de dados georreferenciados, no qual você faz o upload de sondagens, de prospecções geotécnicas, e aí você consegue fazer o acompanhamento real-time do que está sendo executado em campo. É uma plataforma que utilizamos em alguns projetos da Rumo, e ela é interessante porque ela permite que do escritório você faça um acompanhamento do que está sendo feito em campo. Permite a rastreabilidade de milhares de fotos de campo, rastreio de informações georreferenciadas, o acompanhamento da produtividade das campanhas de sondagem, a verificação da locação do furo, né, através de fotos, a garantia das condições de trabalho, que é algo bem importante, a Rumo preza bastante por isso, uma análise visual dos testemunhos e também uma atestação das condições de acesso, né? Projetos, principalmente os greenfields, normalmente têm uma dificuldade no acesso aos pontos que a gente está interessado ali em estudar. Então, a plataforma Sonde permite que seja comprovado como é o acesso a esses pontos. Aqui a gente tem um print da plataforma, então aqui a gente tem algumas ordens de serviço,
temos ali o local da obra, o status do campo, a geologia e o laboratório e as datas de atualização. Então, é uma plataforma que permite esse gerenciamento do escritório do que está sendo feito em campo em termos de prospecções geotécnicas. Falando um pouco agora sobre o Systrain, ele é um programa de modelagem numérica, no qual são feitos inputs de parâmetros de materiais de via, e o software ele calcula as N interfaces das camadas de superestrutura e infraestrutura da via, e com isso ele possibilita que se tenha uma otimização do pavimento ferroviário. A plataforma ela permite o estudo de otimização da geometria, como altura de lastro, altura de sublastro, largura do ombro de lastro, espaçamento entre dormentes, e isso permite uma redução significativa em projetos greenfield, tendo em vista a extensão de projetos, né, maiores do que 100 km, maiores do que 200 km. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação do Systrain, e a gente tem algumas simulações aqui nessa tabela inferior à direita de espaçamento de dormente, né? A gente tem um espaçamento de 60 centímetros, de 62 e 65. Então, fazendo as análises numéricas, a gente viu que é viável ter a implementação de um espaçamento de 65 centímetros. Isso permite que a gente reduza o número de dormentes comprados e, com isso, você tem um save na implementação do empreendimento. Agora, falando um pouco sobre o BIM, após o decreto 10.306, de abril de 2020, se tornou obrigatório a implementação de projetos BIM em trechos concessionados, como é o caso da Rumo. Então, com isso, a diretoria se mobilizou no sentido de desenvolver uma especificação técnica que possibilite a contratação, a verificação, né, e o aumento da qualidade dos nossos projetos através de projetos BIM. Então, essa especificação técnica, nós temos os conceitos BIM, né, tanto o nível de detalhe, quanto o nível de informação dos modelos, quanto o que a gente espera receber dos modelos 3D, dos modelos BIM. A gente tem os entregáveis previstos na especificação técnica, temos os fluxos de trabalho e também as diretrizes para modelagem. Isso é uma ferramenta para o nosso fornecedor receber e ele ter em mente o que a gente espera receber no final de um projeto. Então, falando um pouco ainda sobre a especificação técnica, a gente tem um fluxo aqui que seria um estudo conceitual, né? Posterior a isso, a gente tem uma simulação em 4 dimensões. Posterior, a gente tem uma pesquisa de mercado, uma elaboração de uma especificação técnica BIM. A gente tem, após isso, estudos de OAS e conflitos urbanos. A gente teve o seminário digital, de construção digital do DENIT, né, que participamos também. Tivemos a contratação de projetos BIM para as obrigações do caderno da renovação antecipada da Malha Paulista, né, que é o programa Conflitos Urbanos da Rumo. A gente tem alguns vídeos institucionais que foram desenvolvidos para a ambientação da alta diretoria e da alta gerência da Rumo, para entendimento do que é a metodologia. Além disso, a gente facilita também o entendimento do que é os projetos em prefeituras, em autarquias e demais clientes nossos, né, clientes externos, stakeholders externos da Rumo. E a gente também tem alguns workshops internos no sentido de melhorar os processos, melhorar a especificação técnica, melhorar tudo que é relacionado ao BIM dentro da Rumo. Falando um pouco sobre os níveis de desenvolvimento, pesquisando nas bibliografias nacionais e internacionais, vimos que tem alguns parâmetros para avaliação do nível de detalhe, de informação de projetos em BIM. A gente tem o Instituto Americano de Arquitetura, que ele preconiza que seja utilizado o nível de detalhe, Level of Development. Então, isso para projetos BIM. Então, a gente tem um LOD 100 para representação gráfica, 200 para anteprojeto, para projeto executivo um LOD 300, planejamento 400 e um LOD 500 para custos. Porém, a gente seguiu mais na vertente do NBS, que é o National BIM Specification, que ele não trata apenas de nível de desenvolvimento, ele detalha um pouco mais.
ele fala de nível de detalhe e nível de informação de modelos. Então, a gente tem NDs e NIs. Então, no ND2, você tem um estudo conceitual, o 3, o anteprojeto, o ND4, você tem um projeto executivo, e o ND5, você tem um as-built, que é o conforme construído. E para o NI, você tem o NI1 macro, NI2 material, NI3 construção, NI4 desempenho e NI5 conforme construído. Então, um trata do nível de detalhamento do GM digital e o outro trata do nível de informação que está atributado a cada elemento do GM digital. A gente segue nessa linha a nossa especificação técnica. A gente usa o NBS, o National BIM Specification. Então, só explicando um pouco o conceito do modelo federado, né? Você tem o modelo digital do terreno, você tem o modelo de terraplenagem, modelo de OAE, de OAC, que são as obras de arte corrente, que estão ligadas à drenagem, modelo de pavimentação, modelo de drenagem em si, o de sinalização e os modelos de interferências. Então, essas são as principais disciplinas que tangem o escopo de um projeto de infraestrutura ferroviária. E a gente tem o modelo federado executivo, que é o compilado de todas essas disciplinas. Então, são disciplinas separadas por diferentes áreas em uma empresa de projetos, tocadas por diferentes job leaders, e após a finalização de cada disciplina, o modelo federado executivo une todas elas e a gente consegue fazer uma verificação de possíveis interferências. Enfim, a gente consegue ter um modelo, um GM digital completo do que vai ser o empreendimento a ser implantado pelo time de obras. Aqui eu vou passar agora algumas aplicações de softwares BIM dentro da área. Os softwares utilizados são esses listados. A gente utiliza bastante o InfraWorks, o Civil 3D. A gente utiliza a ferramenta que está atrelada ao Civil 3D, que é o Vehicle Tracking. O Storm and Sanitary Analysis também está atrelado ao Civil 3D. A gente usa o ReCap para fazer manejamento de nuvem de pontos, arquivos na extensão LAS. O Revit para fazer desenhos 3D de obras de artes especiais e eventuais obras civis. O Navisworks ele faz a união de todos os softwares da plataforma Autodesk. O SketchUp também é utilizado. O C-Strain, como citei. O Quantum também, que é o software para definição de corredores. E o Global Mapper, que é um software que é um canivete suíço ali. Consegue trabalhar com várias coisas. A gente consegue fazer input e output de diversas extensões nesse software. Então, passando aqui algumas aplicações, o Civil 3D ele é um software da plataforma Autodesk e ele é destinado à elaboração de projetos de infraestrutura ferroviária. Basicamente, você trabalha com um alinhamento horizontal, um alinhamento vertical e alguns assemblies, que são seções gabaritadas, e ele traça corredores. E, a partir disso, você consegue extrair pranchas, extrair quantitativos, N produtos a partir de um modelo 3D. Aqui tem algumas aplicações. Esse aqui é um modelo digital de terreno que está representado ali. Falando um pouco sobre o ReCap. Quando a gente faz a contratação de algum serviço relacionado a nuvem de pontos, como laser scanner, como um voo LiDAR, a gente utiliza o ReCap Pro para fazer a análise desse produto, né? E a gente consegue fazer também uma modelagem 3D dessa superfície obtida através do levantamento com laser scanner. Então, esse aí é um exemplo de um túnel, aí é possível a gente verificar a largura da bitola através da nuvem de pontos. Então, é um software bem interessante e a gente usa bastante aqui, principalmente com extensões de documentos chamados LAS. É interessante que o ReCap, a partir da criação de um modelo no ReCap, você consegue utilizar esse modelo que foi criado na extensão RCP em outros softwares da plataforma Autodesk. Então, passando aqui, o InfraWorks, a gente utiliza o InfraWorks para projetos conceituais, para a criação de alternativas. Ele é um software bastante intuitivo, bastante simples de se utilizar, e ele possibilita também uma visualização mais amigável. Então, para apresentações de diretorias, apresentações em prefeituras,
ele é bem interessante de ser utilizado devido ao seu aspecto mais agradável aos olhos, né? Ele não é um software tão pesado, tão de engenharia como o Civil 3D. Ele é um software mais amigável. Essa aí é uma visualização de engenharia no InfraWorks. Nele é possível ver as curvas de nível, é possível ver o túnel também ali que está sendo projetado. E a gente utiliza bastante esse software. Ele é bastante aplicado aqui na gerência. Aqui é o Navisworks, a gente utiliza ele para compilar todos os softwares desenvolvidos para compilar todos os modelos desenvolvidos nos demais softwares da plataforma Autodesk. Então, aqui é um exemplo de um empreendimento que foi desenvolvido, né? A gente teve ali o input de várias disciplinas, como terraplenagem e disciplinas também de obra civil, e o Navisworks ele possibilita essa compatibilização em um mesmo lugar de vários elementos, várias disciplinas de projeto. Aqui é uma simulação feita no Vehicle Tracking para verificação de gabarito horizontal e também vertical de veículos tipo já pré-estabelecidos no manual do DENIT. Aqui, nessa aplicação, a gente viu que é possível implementar uma passagem em nível em um determinado ponto e é possível também que um caminhão, que é esse aí estabelecido, faça a curvatura prévia e posterior à passagem em nível. Então, a gente tem essa simulação 3D que traz aí uma tranquilidade para a obra em si, né? A gente não tem aquele receio de implementar uma solução e posterior à implementação a gente vê que um veículo tipo não passa, que um caminhão, uma carreta de 9 eixos não consegue traçar determinada curva. Aqui é o Vehicle Track, mais uma aplicação, essa aí no caso é no Porto de Santos, né? A gente consegue verificar ali qual vai ser o gabarito exato que essa carreta tipo ela vai traçar ali. Aqui é o SSA, é o Storm Sanitary Analysis. Ele é uma extensão do Civil 3D e ele é utilizado para cálculo de intensidade de chuva. Dá para aplicar nele o SCS, dá para aplicar o racional modificado. Nele você consegue verificar tempos de concentração de bacias, verificação de vazão de dispositivos em função da vazão de projeto calculada. E também permite que sejam feitas simulações de regime de escoamento de obras de artes correntes, entre outras análises voltadas à hidrologia e drenagem de obras de infraestrutura. Aqui é mais um exemplo. Esse aqui é uma base de dados SRTM, que é uma base de dados de satélite, no qual foi feita a verificação das áreas de contribuição efetiva para a linha. Então, isso traz uma assertividade maior no dimensionamento dos dispositivos de drenagem. Com isso, você minimiza a chance de projetar um dispositivo superdimensionado, e isso implica em redução de CAPEX e implica em redução de investimentos em obra. Aqui é o Global Mapper, ele é um software bastante dinâmico, ele permite a obtenção de imagens de algumas bases, como a SRTM, a Aster, e nele você consegue obter tanto nuvem de pontos quanto imagens. Ele trabalha você consegue imputar nele softwares na extensão DWG, na extensão KMZ, na extensão KML, e ele trabalha isso tudo e consegue fazer bastante coisa. Ele é um software bastante dinâmico e muito útil na rotina de gerências de projetos como a nossa. Aqui é uma simulação de cheias que foi feita no Global Mapper. Ele também permite que a gente faça esse tipo de análise. E agora vou apresentar para vocês aqui um vídeo de um projeto que foi desenvolvido pela nossa diretoria, e é um projeto de uma obra de arte especial, e apreciem, um projeto bem legal, com nível de detalhe bem alto, e a gente tem bastante detalhe aí para apresentar. Aí a gente tem as contenções que foram projetadas, todas modeladas em BIM, então todas elas têm atributos de custo, atributos de concreto por metro quadrado, e todos os elementos que estão aí, eles estão atributados em todos os níveis de detalhe possíveis. É possível de ver também a rede de drenagem projetada, ali a gente tem as canaletas, as descidas d'água, as caixas de passagem, dissipadores também.
E com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou à disposição em caso de dúvidas ou algum questionamento referente à apresentação e espero que tenham gostado. Espero que fiquem bem. Obrigado.